Isa, acho importante a gente começar falando sobre pisos, né? Desníveis que uma casa tem, é normal, né? Principalmente em cidades que você tem uma topografia mais elevada, então as casas, elas são muito altas, ou elas são baixas, né? Aclive ou declive que a gente chama. E também tem a questão dos tapetes, que isso é da mobilidade da pessoa dentro da casa. Quais são os principais cuidados que as pessoas precisam ter com relação a isso? Isso daí é fundamental, né? Antes da gente começar a nossa conversa, né, eu só queria deixar um recado para quem estiver nos assistindo, né, que tudo assim, o envelhecimento é um processo heterogêneo, né? Assim, a infância, você pode ver que toda criança de 6 anos, de 7 anos, tem mais ou menos as mesmas fases de envelhecimento, de crescimento. Já o envelhecimento, ele é completamente heterogêneo, né? A gente tem pessoas de 60 anos que estão correndo maratonas, pessoas de 60 anos que estão acamadas, né? Mas o ideal mesmo, né, é que para a gente prevenir qualquer acidente, tanto doméstico quanto fora de casa, para a gente prevenir quedas, etc, etc, o principal fator que vai garantir que a gente tenha independência é fazer exercício físico. Então, a conversa ela vai soar muito diferente, a nossa conversa aqui vai soar muito diferente para quem faz exercício físico, porque pode ser que a pessoa não se identifique com algumas coisas que a gente fale aqui, entendeu? Porque vai ter idoso aqui que pode estar ouvindo nossa conversa e que é extremamente ativo e que não se identifica com coisas que a gente vai falar. Em compensação, pode haver casos em que existam idosos muito frágeis, muito complexos, casos muito complexos, e em que a situação que a gente estiver discutindo aqui caiba. Legal. Então, assim, isso tudo que a gente vai falar, isso tudo que a gente vai discutir, não é regra, não são todos os idosos que cabem nessas situações, né? Então, o ideal é que a gente mantenha a nossa independência até o fim da vida para que essa nossa conversa só faça sentido mais lá na frente. Tá? Legal. Em relação a pisos, tapetes, desníveis, qualquer obstáculo, ou, por exemplo, objetos de decoração pequenos que porventura a gente possa não olhar, mas que esteja lá como um obstáculo no caminho, né? O que a gente tem para falar sobre isso, né? Conforme o envelhecimento acontece, existe uma tendência natural do nosso corpo de perder massa muscular. E não somente a massa muscular, mas também a massa óssea. E isso não é simplesmente perdi minha massa óssea, perdi minha massa muscular e tá tudo bem. Com essa perda de massa muscular e massa óssea, a gente vai ter uma alteração na nossa postura, na maneira com que a gente anda, na maneira com que a gente se locomove pela casa. Então, conforme a gente vai perdendo essa massa muscular e massa óssea, a gente também tem a tendência de ter reflexos mais lentos, a gente tem a tendência de ter uma alteração postural para se adaptar a isso, a gente tende a ter o quê? Alteração de equilíbrio. Então, quando você vê uma pessoa bem de idade, geralmente qual que é a postura que ela vai ter? As pernas mais separadas, né? Aquela projeção da pelve para frente e aquela cifose de coluna. Tem como eu ficar de pé para mostrar ou não? Dá para ver, será? Acho que dá, né? Dá. Dá? Então, por exemplo, você vai ver mais ou menos assim, ó. A pessoa com a perna assim. Só seu áudio vai ficar um pouco ruim agora. A pelve para frente. E tá. É isso que geralmente... É isso que geralmente você vê. Certo. E outra coisa também que vai implicar, nessa perda de massa muscular, a pessoa vai ter menos força para fazer a propulsão da marcha. O que é isso? É levantar a perna para andar. Ou seja, a pessoa, ela costuma andar com o quê? Com o pé arrastando. Tá? Então, a gente tendo alteração da postura, as pernas mais separadas e a perna não levantando o suficiente para você conseguir caminhar adequadamente, você vai ter um risco muito mais aumentado de queda, né? E fora que reflexos mais lentos
quando a pessoa cai, a pessoa ela geralmente não consegue muito bem se defender dessa queda. Então, essa é a grande importância da gente pensar numa casa sem obstáculos, né? Além de todo o cuidado que a gente vai ter com o idoso em si, essa é a importância de você fazer uma casa sem obstáculos, porque ele vai estar muito mais vulnerável a obstáculos muito menores. Não precisa ter uma escada para ele tropeçar. Se ele tiver um desnível, mas ele está arrastando o pé, ele vai cair naquele desnível. E com relação às escadas, você comentou das escadas, que realmente é algo perigoso, né? Tanto para descer quanto para subir, mas o que mais que tem problema na escada? Bom, a questão da escada, né? Não existe o nunca e o sempre na medicina, assim como eu acredito que também não existe o nunca e o sempre na engenharia, né? A escadaria, ela pode se tornar um aliado a partir do momento em que você está lá fazendo esse esforço de subir a escada, de descer a escada, você está usando sua musculatura, você está trabalhando o teu corpo para fazer aquilo, né? E, obviamente, né, o ideal é que seja com corrimão, que tenha essa segurança, né? E que, de preferência, seja uma escada, não sei nem se é possível isso, mas uma escada um pouco mais baixa e um pouco mais larga, né? Para não haver o risco daquilo que a gente falou, né? Da alteração de marcha ou do pé não subir muito bem, daquilo atrapalhar na hora de subir a escada. Mas, a questão da escada é o seguinte, a gente não tem como prever as coisas que vão acontecer com a gente ao longo da vida, né? Você pode ter a vida muito, muito, muito regradinha, mas eventualmente você ter um AVC, né? Você ter um AVC, isso é mais comum na terceira idade, né? E o que vai acontecer se você não conseguir mais subir a escada? O que a maioria faz, o que eu ouço, né, o relato da maioria das pessoas, é o seguinte, eles mudam toda a dinâmica da casa para que o quarto daquele idoso ou daquela idosa assuma o lugar da sala. Para que ele tenha acesso à TV, para que ele tenha acesso à cozinha, para que ele tenha acesso ao banheiro, né? Mas isso nunca é pensado previamente, né? Porque sempre quarto é em cima, sala, cozinha embaixo, mas talvez esse seja até um convite para a gente repensar essa dinâmica, né? Poxa, se eu precisar um dia, se algum dia eu precisar, se algum dia eu não der conta de subir essa escada, seria interessante que eu tenha uma disposição que eu possa mudar no futuro. Com a pandemia, ficou mais comum as pessoas começarem a projetar um espaço para escritório na casa. Né? Tá. E tem muita gente que está projetando o espaço do escritório no térreo. E aí ele fica um ambiente híbrido, né, que a gente chama, que ele é um espaço de um quarto, mas que por hora ele foi projetado como um escritório. Então, para uma situação como essa, tem gente que vai receber os pais que são idosos em casa, né, que não é que não consegue subir a escada, né, é que gera um cansaço, tem uma dificuldade maior, né, então, já tem aquele espacinho ali no térreo, não precisa ficar subindo. Então, existe essa recomendação que não muda, não descaracteriza os projetos modernos, né? Que a Isa acabou de falar. Então, você tem uma suíte, muitas vezes, no pavimento térreo e tem outras suítes lá no pavimento superior. Né? Perfeito. Outra situação também que cabe bem essa questão de ter um espaço embaixo é, por exemplo, num pós-operatório, em pacientes que acabam fraturando e não têm condição de andar num primeiro momento. Né? Então isso é importante, porque eu vejo muita gente, chega isso para mim mesmo ativamente, gente que muda toda a dinâmica da casa para se adaptar para uma nova condição de saúde, entendeu? E daí acaba, né, mexendo em toda a dinâmica da família, acaba causando um estresse familiar mesmo por essa mudança de dinâmica, né? Porque a pessoa não tem privacidade, né? A pessoa não tem um sono tranquilo, sabendo que vai ter mais claridade, etc. Então, tudo isso tem impacto também na saúde, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos,
para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.